A gente vai seguir falando sobre chuvas aqui no Cidade, porque todos os anos a gente fala na TV Pajuçara os transtornos e até mesmo os estragos provocados pelos temporais durante a quadra chuvosa. Aqui em Maceió, a Defesa Civil está preparando o plano para evitar esses transtornos e até mesmo tragédias durante esse período. Então vamos chamar a Mônica Hermílio, que tem mais informações ao vivo de um planejamento. Sempre que a gente fala de se antecipar a uma quadra chuvosa, a uma situação como essa, é muito benéfico, né, Mônica? Pois é, importantíssimo, Bruno, não é que os órgãos responsáveis, como a Defesa Civil Municipal, possa se antecipar. E a Defesa Civil, ela conta todos os anos, principalmente esse ano, conta com pessoas das comunidades mais atingidas, não é, que sabem exatamente o que é que essas comunidades passam, quais são os pontos críticos. A Defesa Civil está contando com essas pessoas para que elas possam sinalizar onde essas ações podem ser aplicadas. Eu conversei um pouco mais cedo com a Caroline Vasconcelos, ela que é coordenadora do Centro Integrado de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Maceió, e ela fala sobre essa parceria com agentes da comunidade e todas as ações, né, que a Defesa Civil já está se programando, já está pensando para evitar, para minimizar esses transtornos, né, que a gente vê, infelizmente, todos os anos. Vamos ouvi-la. Esse plano, ele traz para a cidade uma intensificação nas atividades que já são realizadas ao longo do ano. Porém, com o período chuvoso se aproximando, essas ações elas são intensificadas. São elas limpezas de galerias, desobstrução de drenagem superficial principalmente, uma conscientização que a gente faz também com a população em relação ao não jogar o lixo na rua, que isso pode também prejudicar bastante. Nós temos hoje mais de 170, na verdade, núcleos de defesa civil, que são voluntários, que vestem um colete da Defesa Civil, que estão lá em suas comunidades, que conhecem bem a região onde eles moram e fazem esses apontamentos para nós que estamos aqui e podemos tomar essas decisões. Então, são atendimento de poda de árvore, de uma limpeza de um canal, de uma desobstrução de uma galeria, que está sendo feito de forma prioritária e mais célere. E de que forma isso é feito, né? A partir do momento que a gente recebe uma comunicação desse NUDEC, ou também como no atendimento de uma ocorrência comum, uma nossa equipe em campo verificou, além daquela ocorrência que foi ser atendida, uma outra situação. Então, a gente também já pontua como uma prioridade. E pontos estratégicos, que são aqueles que, anos anteriores, também apresentaram algum tipo de problema. Então, isso a Defesa Civil ela já tem mapeado e revisita esses locais, já sabendo o risco que ali existe. Em 2022, nós tivemos mais de 800 ocorrências de deslizamento de terra. E com a intensificação da colocação de lona de forma correta, com análise técnica, com acompanhamento do engenheiro civil na colocação dessas lonas, a gente percebe que houve uma redução bastante significativa no número de ocorrências. Antes, em 2022, o que era 800, hoje, no ano de 2023, foram apenas 156. Daí a gente vê a importância, né, da prevenção, de saber exatamente os pontos onde a Defesa Civil deve atuar. Inclusive, a Defesa Civil, ela reforça que não só os NUDECs, né, que são as pessoas denominadas nas comunidades para que possam fazer essa ponte, né, da comunidade com a Defesa Civil, ela reforça que todo e qualquer cidadão que saiba, que conheça os problemas da sua comunidade, possam entrar em contato com a Defesa Civil através do 199 e possa sinalizar. Porque a Defesa Civil, além de fazer esse trabalho preventivo de mapeamento para incluir, né, ações que possam evitar tragédias, evitar transtornos nesse período de chuva, a Defesa Civil também faz tudo isso em parceria com diversas secretarias, como Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança Cidadã, DMTT, várias secretarias que podem auxiliar, que podem fazer com que a segurança das pessoas nesse período chuvoso seja ainda mais reforçada. Bruno. É sempre importante observar uma situação como essa, antecipar, porque normalmente quando acontece o problema já na quadra chuvosa, não tem como fazer quase nada. Às vezes até a colocação de lona é prejudicada, que é uma das medidas que são paliativas, mas quando você começa o trabalho se antecipando, ainda no verão, você vai ter mais tempo de ação eficaz, vai ter um monitoramento mais importante e conseguir ter um tempo hábil para desenvolver as ações que são necessárias junto à população.
população. Então, é um momento importante desse trabalho também, de todo um planejamento para esta quadra chuvosa. Os especialistas dizem que deve ser até um pouco menor do que foi, menos intensa do que foi nos últimos anos. Mas mesmo assim, são áreas de muito risco, como a gente está vendo nessas imagens aqui. Agradecer mais uma vez, viu, Mônica, pelas informações ao vivo aqui no Cidade e reforçar esse trabalho também junto à população, que pode buscar, se tem um NUDEC que é um representante da Defesa Civil na sua comunidade, se você tem alguma demanda para passar, pode acionar a nossa equipe, que a gente sempre faz esse trabalho, esse intermédio, essa ponte, para que a Defesa Civil desloque uma equipe até o local e aí sim faça esse trabalho de forma eficaz. O monitoramento principalmente em áreas de encosta e grotas, que coloca na quadra chuvosa vidas em risco. Então é preciso um trabalho de monitoramento muito grande. Além hoje da colocação de lonas, que são essas aqui que a gente está vendo na imagem, por exemplo, também tem outra forma, outro procedimento que já foi feito, por exemplo, na Leste-Oeste, na ladeira de Fernão Velho, para evitar um pouco essa infiltração da água e um possível deslizamento. São etapas que vão sendo desenvolvidas, processos que vão sendo feitos. Infelizmente, Maceió e vários locais aqui, inclusive do estado de Alagoas, não estão preparados para receber às vezes o mínimo de quantidade de chuva em um determinado momento. Aquelas pancadas concentradas de chuva causam muitos transtornos. Então é preciso intensificar sempre o planejamento, porque muitas vezes, infelizmente, custa vidas. A gente fala de pessoas que morreram soterradas por conta de um deslizamento. Não é um caso que acontece uma vez. Corriqueiramente a gente está falando sobre isso, por isso que é sempre importante reforçar essa situação. Se antecipar antes que as ações elas aconteçam. Porque agora virou um cenário que todo mundo já conhece, os alagamentos, e aí tem os entupimentos das galerias, as limpezas de canais que precisam ser feitas, a colaboração da própria população, porque o lixo é um problema muito grande que contribui para alagamentos e diversos transtornos, as construções irregulares nas áreas de encosta. Não se deve construir nessas regiões porque é perigoso, não se deve porque aquele terreno muitas vezes é invadido e está numa região que pode, quando chover, essa água deslizar e cair, essa estrutura ceder, essa estrutura não ser eficaz ali para a área. Muitas vezes as pessoas vão nessas áreas de encosta e fazem o plantio de, por exemplo, bananeiras. É muito comum, só que aí ela suga a água e deixa o solo ainda mais encharcado. É o típico de plantação que não é bom para essa região. E ainda mais você coloca uma construção, uma casa ali do lado, e essa casa às vezes tem um primeiro andar, e aí se vai fazendo. As grotas foram se formando assim ao longo dos anos aqui na cidade. Então, é um problema que não vai ser resolvido do dia para a noite, mas é esse tipo de trabalho que a gente espera que aconteça sempre, realmente com muita efetividade e se antecipando aos problemas. E espero também que a gente tenha uma quadra chuvosa menos intensa nas situações que podem gerar risco à população. A chuva a gente não pode controlar, mas essas situações a gente pode se antecipar sim e garantir a segurança das pessoas.